Bom dia, meus amores. Hoje a gente vai iniciar um conteúdo novo. A gente vai ter só uma introdução, tá bom? Esse primeiro contato de vocês com medidas de volume. Na verdade, não é o primeiro contato, né? Porque vocês já viram ano passado. A gente vai dar uma introdução, tá bom? Nosso capítulo Medidas de Volume, capítulo 6 do módulo 2. Então, vamos começar falando sobre o que é volume, né? O volume de um corpo, gente, é a medida do espaço em que ele ocupa. Então, você calcula ou você tem o volume de um corpo pela medida do espaço em que ele ocupa. A gente tem como unidade de medida do volume, né? O metro cúbico, o decímetro cúbico. A gente vai ver essas unidades mais na frente, que são só dois exemplos. Como que funciona, né? Tem aqui um cubo. Cada uma dessas medidas, que a gente chama de arestas do cubo, mede 1 metro, ok? Então, nós temos aí 1 metro correspondente a cada uma dessas arestas, tá bom? Então, a unidade padrão do volume é 1 metro cúbico, que corresponde ao volume de um cubo, cuja a medida da aresta é 1 metro. Então, cada aresta desse cubo, né, é 1 metro. Então, a unidade padrão da medida de volume é o metro cúbico, ok? Então, a unidade padrão da medida de volume é o metro cúbico, tá certo? Onde a gente vai ter, aí representando essa unidade padrão, um cubo onde cada uma das suas arestas mede 1 metro, tá bom? Então, o volume total corresponde, né, ó, a 1 metro cúbico, ok? Vamos conhecer as unidades de medidas do volume, né, ó. Quem são essas unidades de medidas do volume? Como a principal unidade de medida, a padrão, é 1 metro cúbico, você já conhece essas medidas aqui. Desculpa, gente. Vocês já conhecem essas medidas aqui, onde a unidade padrão é o metro. Então, nós já conhecemos o quilômetro, nós já conhecemos o hectômetro, nós já conhecemos o decâmetro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Então, o que a gente conhece como medidas, unidade de medidas de comprimento, e a gente conhece também como unidade de medida de área, né? Então, vocês também já viram unidade de volume ano passado. Então, agora a gente vai revisar essas unidades de volume. Lembrando que como a unidade de medida é o metro cúbico, né? Nós temos aí um deslocamento de casas decimais de acordo com a unidade de volume, ok? Como a unidade de volume é cúbica, isso quer dizer que o meu deslocamento, ou seja, quando eu for fazer a transformação de quilômetro cúbico, por exemplo, para metro cúbico, vamos deslocar de acordo com a unidade, que é o metro cúbico. Quando a gente tinha para medidas de comprimento, lembra? A gente tinha, por exemplo, só quilômetros. Ele não tinha nada aqui em cima, era só como se fosse um uzinho que não aparece. Então, quando eu saía de quilômetro, por exemplo, para hectômetro, né? Se eu quiser transformar uma unidade de medida de quilômetros para hectômetros, eu me deslocava uma casa decimal, que era representada por 10, que é a mesma coisa que você multiplicar por 10, lembra? Só que aqui, como a gente está trabalhando por volume, a gente vai deslocar-se agora 3 casas, que é a mesma coisa que você multiplicar por 1000. Se você sai, deixa eu só ajeitar aqui, do quilômetros cúbicos para o hectômetro cúbico, você vai se deslocar 3 casas. Se você sai do quilômetros cúbicos para o metros cúbicos, você não vai deslocar mais agora só 3 casas. Você vai somar aqui quantas casas, ó? 3 casas daqui para cá, ok? Mais 3 casas daqui para cá, mais 3 casas daqui para cá. No total,
são 9 casas decimais. Então, você soma o total de zeros que vai aparecer aí e conta a quantidade de casas que você vai se deslocar. Eu vou me deslocar para a direita ou para a esquerda? No caso, quando é que eu vou me deslocar, né? Para a direita e quando é que eu vou me deslocar para a esquerda? Então, para a direita, né? Você vai se deslocar para a direita quando você quiser transformar de uma unidade maior para uma unidade menor. Ó, o quilômetro, ele é maior que o metro. Então, se você for transformar de quilômetros para metros, você está transformando de uma unidade maior para uma menor. Se você quiser transformar de quilômetros para milímetros, você está transformando de uma unidade maior para uma unidade menor. Então, você multiplica, né? Então, você anda casas decimais para a direita, a partir da vírgula ou não do número. Mas se você quiser transformar de uma unidade menor para uma maior, por exemplo, do milímetros cúbicos para o metros cúbicos. Então, você vai deslocar a vírgula para a esquerda. Então, você vai voltar, né, aí para a esquerda, de acordo com a quantidade de casas. Não vão ser 9 casas. Então, você vai deslocar a vírgula para a esquerda, 9 casas decimais. Vamos ver aqui, ó, um exemplo. Quero transformar de metros cúbicos para decímetros cúbicos, ok? Então, quero transformar 4,034 para decímetros cúbicos. Como é que eu vou fazer, ó? Então, vamos voltar lá na nossa tabela. De metros cúbicos para decímetros cúbicos, ó, você vai sair do maior para o menor. Ou seja, você vai para a direita, então você vai deslocar-se 3 casas para a direita. A mesma coisa que multiplicar. Olha lá. Você vai multiplicar por 1000. Ok? Então, vamos lá, ó. Multiplicar por 1000 é a mesma coisa que deslocar a vírgula para a direita do número a partir da vírgula. Então, você vai andar 3 casas decimais, ó. 1, 2, 3. Quando você andou as 3 casas decimais, a vírgula vai ficar no final do número, né? Então, você vai andar 3 casas, a vírgula vai ficar no número, que fica 4, 0, 3, 4, vírgula, 0. Precisa eu colocar? Não tem necessidade. Então, você coloca só 4.034 decímetros cúbicos, ok? Vamos aqui, ó. Vamos fazer aqui uma observação. Quando eu trato de volume, né? O volume, ele vai ser líquido, né? Aqui nesse caso. Quando eu trato de volume, eu tenho o volume sólido e tenho o volume líquido. Quando eu trato do volume líquido, nesse caso aqui apresentado para vocês, né? Ele tem também uma unidade para me transformar das unidades de volume para uma forma líquida. Isso quer dizer o quê? Que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro de água, ou a 1 litro de alguma coisa líquida, né? No caso aqui está sendo a água representada. Então, 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Ok? Então, vamos fazer aqui um exemplo. Nesse exemplo aqui, eu quero transformar 4 decímetros cúbicos para litros, né? Então, eu quero transformar de decímetros cúbicos para litros. Como é que eu faço? Primeiro, eu tenho que lembrar que 1 decímetros cúbico, né? 1 decímetros cúbicos é igual a 1 litro. Se 1 decímetro, é igual a 1 litro, então, 2 decímetros vai ser igual a 2 litros. 3 decímetros vai ser igual a 3 litros. Então, 4 decímetros vai ser igual a, exatamente, 4 litros. Ok? 4 litros. Não é isso? Então, vamos aqui para o próximo exemplo. Transformar 3.450 litros em metros cúbicos.
Isso aqui é ao contrário. Então, tá em litros para transformar para metros cúbicos. Então, o primeiro passo, não dá para transformar de litros automaticamente para metros cúbicos. Mas eu sei que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, eu vou transformar primeiro para quem? Exatamente, para decímetros. Eu vou transformar para decímetros, ok? Então, vamos lá. Eu vou pegar e transformar para decímetros. Gente, ó, só fazendo uma correção bem aqui, ó. Onde aparece esse decímetro bem aqui. Depois eu vou explicar por quê. Tô até colocando aí um risquinho em cima. Primeiro eu vou transformar de litros para decímetros, ok? Se 1 litro é igual a 1 decímetro, então 3.450 litros é igual a 3.450 decímetros, tá? Então, é aqui que é decímetros, tá? Eu coloquei aqui a unidade errada aqui embaixo, tá? Só aí que eu errei a unidade na hora que eu fui escrever. Então, 3.450 litros é igual a 3.450 decímetros, já que 1 litro corresponde a 1 decímetro, ok? Então, agora, como já está em decímetro, 3.450 decímetros, agora eu vou transformar de decímetros para metros cúbicos. De decímetros para metros cúbicos, de acordo com aquela nossa tabelinha, eu vou voltar uma casa para a esquerda. Então, voltar uma casa para a esquerda significa dividir por 1.000. Então, eu vou voltar do final do número 3 casas, né, ó, para a esquerda. Então, a vírgula vai ficar entre o 3 e o 4, que vai ficar 3,450. 3,450 litros, tá, gente? Não tem esse decímetro bem aqui. Ia te errou lá na digitação. Então, fica 3,450 litros, tá bom? Ok? Então, se eu tiver em litros e quiser transformar para metros cúbicos, primeira coisa é transformar o litros para decímetros cúbicos. Depois que transformar de decímetros cúbicos, você pode transformar para metros cúbicos. Lembrando que 1 metro, 1 decímetros cúbicos equivale a 1 litro, ok? Então, nesse próximo exemplo, a gente vai transformar de decímetros para centímetros, ok? Então, de decímetros para centímetros, você vai se deslocar para a sua direita 3 casas decimais. Tá faltando um zero bem aqui, tá bom? 3 casas decimais. Então, você se deslocando para a direita 3 casas decimais. Então, a vírgula vai ficar no final do 5, né? Então, vai ficar 65 centímetros, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar mandando mensagem no privado, que eu estarei atendendo vocês. Qualquer dúvida na hora de realizar a atividade, tá bom? Beijos!